Ótimo dia, eu sou a Letícia Nigro, economista sistêmica, e o meu trabalho é te mostrar que você vale muito e o seu dinheiro também. Hoje nós vamos falar sobre algo fundamental para você, mulher, empresária, profissional, que quer prosperar financeiramente, que é a postura da empresária. E por que que isso é importante? Porque a postura da empresária não é simplesmente abrir um CNPJ ou começar a trabalhar como autônoma. Ela é uma postura interna. Começa de dentro para fora. Então, se você não tiver internamente alinhada na forma como você lida com o seu negócio, com o seu dinheiro, com os seus clientes, isso daí pode estar te travando em prosperar financeiramente. Então, esse vídeo é para você, mulher, empreendedora, profissional, que sente que, apesar de se esforçar muito, a vida financeira ela não flui como ela deveria. Você sente que ela tem que ela trava. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Vão reagindo. Ótimo dia, vão entrando na live. Escrevi aqui para vocês hoje essa estrutura de live. Então, como que a postura da empresária, ela reflete no seu dinheiro? Então, existe uma diferença da postura interna e a postura externa. A postura da empresária, ela reflete, ela envolve como você se vê e como você age em relação ao seu negócio. Se você não se valoriza como mulher, você também não se valoriza como profissional, naturalmente você também não valoriza o seu dinheiro. Então, por exemplo, se você é aquela empresária que está sempre reclamando, que atrai sempre aqueles clientes que não querem pagar, sempre vê que tem algo travando, que você se esforça muito, está sempre exausta e a vida não flui financeiramente, os clientes não chegam. O que quer dizer isso? É que tem uma desarmonia na sua postura interna com a sua postura externa. Então não basta ter o CNPJ, se internamente eu não me sinto, eu não me vejo como empresária. Eu não me comunico ao mundo na postura da empresária. Isso daí pode acontecer se você veio de CLT. Então a mulher que ela passa por uma transformação de CLT para a empreendedora, a mentalidade ela muda completamente. Então você pode ser aquela mulher que, eu gerava muito dinheiro como CLT, aí eu me tornei empreendedora e empresária e o dinheiro não flui. Por quê? Porque o seu cérebro, ele continua te direcionando para a mentalidade de CLT, que é bem diferente da mentalidade de empreendedora. Muitas vezes na sua família, você pode não ter tido referências de empreendedorismo, e lembra que o cérebro, ele sempre vai buscar referências. Então, se você é uma mulher que não tem referência de empreendedorismo, você pode se esforçar e sempre ficar patinando. Ou você tem referência, mas essa referência ela não é positiva. Vamos dizer, o vovô, ele faliu, o papai faliu, aí sobrou tudo para minha mãe teve que dar conta. Seu cérebro vai buscar essa referência. Por isso a importância de alinhar a sua postura interna para você conseguir comunicar para as pessoas, para o mercado, essa postura de empresária. Faz sentido? A outra questão é o impacto da postura do fluxo financeiro. Então, se você não tem uma postura clara, as finanças elas acabam travando também. As despesas aumentam, os clientes ideais eles não aparecem e o dinheiro ele vai embora rapidamente. Então, o CNPJ ele é apenas um reflexo do CPF. Então, se os clientes eles não estão chegando, se sua empresa tá uma bagunça, se você é aquela mulher sempre bombeira, sabe? Tô apagando incêndio, tô apagando problemas, é problema o dia inteiro. Isso daí não é o seu negócio, ele é um reflexo do que está dentro de você. Por isso que na metodologia que eu uso, que é a organização interna financeira, a gente precisa entender quais são os seus comportamentos financeiros e as emoções financeiras negativas, para ressignificar isso e trazer emoções financeiras positivas e
novos comportamentos, comportamentos de empresária. Porque senão, de novo, você vai ficar patinando, porque o seu cérebro sempre vai ir, né? Lembra que o cérebro, gente, ele é preguiçoso. Ele não gosta de questões complexas. Então, ele sempre vai buscar uma referência. E se a sua referência é negativa ou não tem referência, você sempre vai sentir que você está se esforçando muito mais e não está chegando a lugar nenhum. Então, por isso que é importante a gente ter ajuda. Porque a gente só consegue resolver aquilo que o nosso cérebro já conhece. Quando a gente quer galgar outros passos, outros caminhos, a ajuda ela é importante porque vai dar insights, vai dar novos pontos de vistas para a gente aprender outras coisas que às vezes está na nossa cara, mas como a gente não tinha referência, a gente acaba não conseguindo acessar. E muitas das informações que a gente tem internamente do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, é muito difícil também a gente acessar elas sozinhas. Por isso que a organização ela é muito importante, porque se o nosso quebra-cabeça interno ele não está organizado, o que a gente vai comunicar para fora? A gente vai comunicar toda essa zona que está dentro, todo esse turbilhão de informações que está dentro da gente. Então, o trabalho ele começa internamente, um alinhamento interno, para daí a gente conseguir comunicar ao mundo essa nossa postura de empresário. Faz sentido isso? Podem ir fazendo perguntas. E deixa eu escrever só aqui sobre o que é a live. Que as mulheres vão entrando. E aí... Só para saber a... Gente, eu tô gravando pro YouTube também, mas vocês ficam super à vontade em fazer perguntas e interagirem que eu vou respondendo. Tá bom? E aí, como que essa falta de postura de empresária, ela se manifesta no seu dia a dia? Vê se faz sentido para você. Aceitar clientes problemáticos e pagar para trabalhar. Então, você sente que você recebe um cliente, uma cliente, aí você se sacrifica, se esforça muito para atender aquela cliente da melhor forma possível, só que ela não te paga, ou ela te paga e você sente que é injusto o valor que ela te pagou, porque você se doou demais e acabou recebendo de menos. Você desconta as suas frustrações do trabalho nas suas finanças pessoais. Então é aquela mulher que gasta em excesso para tentar preencher um buraco emocional. É aquela mulher que chega de sexta-feira e fala: eu mereço um banho de loja, eu mereço comprar algo, eu mereço hoje tomar um porre. Por quê? Porque tá tentando preencher aquele buraco emocional e acha que, que com o consumo vai acabar preenchendo. Não definir limites claros com os clientes ou com os parceiros. Então, a mulher, a empresária, ela antes de fechar um cliente, ela já define o que é sua responsabilidade e o que é a responsabilidade do cliente. Porque a empresária, ela não quer salvar ninguém. Ela não tá nessa postura de eu quero agradar as pessoas, eu quero fazer o meu melhor para ser reconhecida. Não, ela tá numa postura firme de adulta, centralizada, que ela define os limites, ela aprende a falar não, muitas vezes, para o cliente. Ela define horários, ela define quais são as entregas que ela consegue e o que é responsabilidade do cliente. Então, no meu caso, na mentoria, existe um limite muito claro, porque eu facilito um trabalho, eu te ajudo você a se valorizar para você valorizar o dinheiro, mas eu não posso fazer por você. Não é uma fórmula mágica, eu não vendo uma fórmula mágica. Faça, por exemplo, né, o abdômen. Eu quero um abdômen chapado, vou comprar um curso para ter um abdômen chapado. Só que daí eu compro o curso e aí eu vejo que existe um processo para eu ter um abdômen chapado. Não é simples, não é algo imediato. Então, quem acredita nesse imediatismo não está na postura da empresária. Quem acredita nesse imediatismo acaba atraindo clientes que buscam também uma fórmula mágica e que buscam o imediatismo. E aí dá ruim. Aí você vira bombeira do seu próprio negócio. Você acaba virando um refém
do seu próprio negócio. Porque você acredita que o cliente, ele manda uma mensagem e você tem que atender na hora. Por quê? Porque senão você vai perder o cliente. Não, o cliente me mandou uma mensagem 10 da noite e eu tenho que atender esse cliente. Eu sempre tenho que estar em função do cliente. E aí fica muito pesado. Porque daí você vai por quê? Vai para a exaustão. Você acaba entrando na mentalidade da escassez. Por quê? Porque você tá vendo só o dinheiro na sua frente. Ou você tá ali num espelho de precisar agradar aquele cliente, de ser reconhecida pelo aquele cliente. E aí acaba que você perde aquele olhar da transformação dos seus clientes, do valor que você entrega no seu negócio. Então isso é muito importante. Quando a gente está nesse olhar de escassez e a gente está desesperada para gerar mais dinheiro, a gente está desesperada para atender esse cliente da melhor forma possível, porque vai que ele fale mal de mim no mercado. Isso é uma mentalidade de escassez. E aí o que acontece? O cliente ele não te respeita, o dinheiro não te respeita. Porque você tem que buscar, a empresária, ela não busca ser amada, ela busca ser respeitada. Para o dinheiro também respeitar, para o mercado respeitar. Quando você está nessa postura de eu quero ser amada, então eu me dou demais e me fecho para receber, vai dar ruim. Você vai se esforçar demais, você vai estar sempre nesse sacrifício e o dinheiro pode até vir, geralmente ele vem, mas ele não fica. E aí, será que esse esforço todo que você está se doando no seu trabalho tem valido a pena? Faça essa reflexão. Outro comportamento comum de quem não está na postura da empresária é quem está correndo atrás do dinheiro e sem consistência no retorno. E é exatamente isso que eu acabei de comentar. Quando você está correndo atrás de dinheiro, o seu olhar não está para a transformação que você gera na vida das pessoas, para a sua contribuição. Um ponto muito importante é que, primeiro, na nossa escala de valor da vida, primeiro é o nosso valor, é o valor da mulher. Depois é o valor da mãe, para as mulheres que são mães, depois é da profissional, e aí eu consigo valorizar o dinheiro. Quando você olha primeiro para o dinheiro, ao invés de olhar para o seu valor, é um olhar de muita escassez. E aí você sempre vai ficar correndo atrás do dinheiro e não vai fluir. Naturalmente, a vida vai ser mais pesada. A vida vai ser aquela vida que você vai sempre carregando, sabe? Sempre comendo, como é que falam, né? Comendo o almoço para pagar a janta. E é por isso, porque você está desesperada, correndo atrás do dinheiro, ao invés do dinheiro vir para você de uma forma mais leve, mais tranquila e mais suave. Faz sentido para quem está assistindo a live? Podem ir fazendo perguntas, fiquem à vontade. E aí, qual que é o passo a passo para você incorporar essa postura de empresária? O passo 1 é reconhecer o seu valor como profissional e como empresária. Então, você tem clareza de quais são as suas habilidades e dos seus dons? Quais são os seus talentos? Porque enquanto você não tiver clareza dos seus dons, das suas habilidades e como as pessoas te olham, vai ficar muito pesado. Porque geralmente a nossa mente, ela tem aversão à perda. E aí a gente foca no que a gente não é boa. A mulher entra naquele estado de auto-chicote. Ela sempre se cobra, ela sempre fica se auto-chicoteando, acreditando que ela não fez o suficiente porque ela tá naquela mente perfeccionista. Eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer mais. O que eu fiz não foi bom. Então é uma mulher que ela não reconhece os talentos dela. E aí o olhar dela, do cérebro, é sempre porque ela não é boa. Ao invés de focar no que ela é boa. Na mentoria, por exemplo, esse é um campo que sempre a mulher dá um bug. Por quê? Porque quando eu pergunto as habilidades dela, geralmente ela dá 3, 5 habilidades. E aí ela pergunta para as pessoas os talentos e as habilidades delas, e as pessoas dão uma chuva de elogios para o que ela é. Só que, se você não está aberta a receber o elogio,
você está residindo só em defeitos que às vezes você nem tem, mas você se auto-chicoteia tanto que daí acaba sendo muito pesado. Então, para você estar na postura da empresária, é muito importante você saber quais são as suas habilidades, quais são os seus dons, e aí sim compreender e ter clareza no que você precisa melhorar. Quais são as atividades, as suas habilidades que você precisa melhorar? Dando o exemplo de mim, nesses últimos 2 anos, eu tive que desenvolver muito a minha habilidade de ter intimidade com o vídeo. Hoje eu tô com 2 vídeos. Isso nunca ia acontecer há 2 anos atrás. Por quê? Porque eu tinha medo de vídeo, eu tinha medo da rejeição, medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar de mim quando eu estiver gravando? E isso daí acaba paralisando a gente. Eu não focava no que eu era boa. Eu focava sempre no que eu fazia e, ai, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu demorei uns 2 anos pra assistir vídeo meu. Porque eu falava que se eu visse o vídeo, eu não ia nunca postar. De tanto, assim, julgamento que eu tinha, de perfeccionismo. E hoje, eu tô na disciplina e na consistência. Vou gravando, não tá perfeito, não tá bom. Então, esse jeito que eu tô fazendo hoje, por exemplo, provavelmente ele vai mudar, ele vai acabar melhorando, mas eu tô aqui fazendo. E então, isso é muito importante na empresária, é sair desse lado perfeccionista, porque quando tá perfeito, não tem onde evoluir. E isso é engraçado, né? Porque a gente busca, nós mulheres, sermos sempre perfeitas, só que na perfeição não tem evolução. Então é muito importante aquele melhor por dia, eu ser melhor do que eu fui ontem. Trazendo para o meu caso de novo, hoje eu tô sendo muito melhor do que eu fui ontem. Por quê? Porque ontem, né, semana passada, eu não tava gravando para YouTube. Hoje eu já tô aqui gravando para YouTube e com o pessoal também do Instagram me assistindo. E aí esse conteúdo vai pro podcast, a gente vai o quê? A gente vai melhorando. E o passo 2 é separar o pessoal do profissional. Então você precisa ter clareza das suas emoções financeiras e fazer escolhas racionais no seu negócio e na sua vida financeira. Então entende esse separar que quando a gente tem um sistema, nosso cérebro tem 2 sistemas. O sistema 1, que é o sistema nosso da intuição, é o sistema emocional, é o nosso sistema de sobrevivência. E o nosso sistema 2, que é o sistema racional. É o sistema que a gente precisa pensar para fazer. Então, o separar, entenda que quando você está na exaustão, no módulo sobrevivência, desesperada, o seu sistema 1, ele está comandando a tua vida. Você não consegue abrir espaço para o sistema 2 fazer escolhas, fazer decisões racionais, pensadas. Tá naquele módulo de decisões impulsivas, de não conseguir parar. Às vezes você até acha que você para pensar. Mas não, as suas emoções, elas estão à flor da pele. Por isso que é muito importante a clareza das suas emoções, se aprender cada vez mais a ter ferramentas para lidar com as suas emoções, para evitar tomar decisões impulsivas. Na mentoria, a gente trabalha essa organização interna do sistema 1. Por quê? Porque quanto mais você está organizada internamente, mais você abre espaço para tomar melhores decisões. E aí, aqui vem um ponto bem importante que, gente, o cérebro, não existe decisão complexa para o cérebro. Toda decisão é uma decisão. Então não existe uma decisão difícil. O cérebro, ele trabalha da mesma forma que você escolhe o café que você vai tomar de manhã, é a mesma forma que ele trabalha para você decidir o quanto você vai investir, se você vai comprar uma casa, se você vai se divorciar, se você vai ter um filho ou não. É o mesmo mecanismo. Por isso que quanto mais a gente está organizada internamente, mais a gente tem clareza das nossas emoções e a gente ressignifica essas emoções, mais a gente abre espaço para o sistema 2 entrar em ação. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Então entenda que esse separar o pessoal do profissional é que quando a gente
traz as nossas emoções. Então, eu não tô bem com meu marido, briguei em casa, tô exausta com os filhos, eu tô angustiada com o dinheiro. Se eu trago tudo isso para o trabalho, eu acabo não fazendo nenhuma coisa bem feita e nem outra. Agora, também não adianta eu idealizar e achar que eu vou chegar no meu trabalho e eu vou estar maravilhosa. Claro que não. Até postei nos meus stories hoje. Antes de eu começar a trabalhar, eu levo 1 hora, 40 minutos, 1 hora, para me preparar para eu começar a trabalhar. Por quê? Porque eu abro espaço e vou ressignificando as minhas emoções. Às vezes eu escrevo, às vezes eu pego, isso é uma dica mara, fazer um grupo no WhatsApp só com você mesmo, e aí eu começo a conversar. Para quê? Para ir tirando, às vezes, raiva, às vezes tristeza, frustração, colocando para fora. E aí eu vou o quê? Me harmonizando. E eu também, claro, faço terapia, eu também tenho minha mentora, para me ajudar a chegar onde eu não tô conseguindo acessar. Essa é a importância da ajuda. Porque às vezes eu poderia levar anos em algo que em 40 minutos de mentoria com alguém eu resolvo. Aí o terceiro passo, então, para você incorporar essa postura de empresária é estabelecer os limites saudáveis. Você precisa aprender a dizer não para os clientes que não estão alinhados com o seu trabalho. Aqui eu quero dar um exemplo. Eu já errei no meu novo trabalho e no meu antigo trabalho também em aceitar qualquer cliente. Então eu estava naquele desespero eu preciso vender, eu preciso fazer pitch de vendas, eu tenho que bater meta de faturamento, e isso daí custou demais pro meu antigo negócio e para esse meu negócio também. Porque muitas vezes a cliente, ela não estava preparada para o momento da mentoria. E no meu antigo trabalho, o cliente que eu mais me esforçava para receber, no esforço, né, não focando na transformação, mas no esforço, era o que mais dava problema. O produto dava problema, era sempre reclamação desse mesmo cliente. E aí a gente tem, quando a gente está nesse esforço, a gente acaba prometendo muita coisa que não é verdade, a gente não consegue cumprir. E se a gente cumpre, é muito pesado. Então, se você quer atrair os clientes certos para você, tenha clareza dos clientes que você não quer atrair. Esse é um exercício que a gente faz na mentoria. Quais são os clientes que você quer trabalhar e quais são os clientes que você não quer mais trabalhar. E isso daí é uma virada de chave, porque para você receber os seus clientes ideais, você precisa falar não para os clientes que não são ideais. E o falar não, muitas vezes, é desafiador, porque vem medo de rejeição, vem medo de julgamento, vem medo de, e se eu falar não para ele e eu não tiver um outro cliente? E aí é que entra a confiança. Por isso que você se valorizar o eu mulher, o eu mãe, o eu profissional é importante, porque a gente está falando de confiança. Se eu não confio no meu eu mulher, eu não confio em eu como mãe e eu como profissional, o que eu estou comunicando para os clientes ideais que eu quero atrair? O que eu estou comunicando para as empresas que eu quero trabalhar, se você é uma profissional CLT? Então, estabelecer limites saudáveis é de extrema importância, e a gente sabe quando o cliente não vai dar certo. A gente sente no corpo. A gente sabe quando a gente está se esforçando. A gente sabe quando a gente está indo além do que a gente está disposta a receber. Mas precisa de coragem para falar não para esses clientes. Faz sentido? Marcela, oi, Má, tudo bem? Que bom. E é isso, tem que falar não. E às vezes também, não só para clientes, né, mas também para fornecedores. Às vezes para funcionários. Então eu vejo muito o movimento dos empresários, e eu digo também como empresária, de ficar reclamando de funcionário. Ou ficar reclamando que não tem mão de obra. Ou ficar, sabe, vivendo essa reclamação. Quando você está na postura da empresária, você foca na solução. Não tem mão de obra, o que eu vou fazer em relação a isso? Porque se você residir na reclamação, você não encontra a solução. E aí você vive essa vida arrastada, e aí você gera dinheiro,
Mas e aí? Você sempre tá nesse peso, você sempre tá nessa frustração. Outro ponto que eu queria falar para vocês é a relação da autoestima e do sucesso do seu negócio. Uma mulher com baixa estima tem um negócio de baixa estima. Uma mulher com autoestima, ela tem um negócio com autoestima. Porque lembra, o CNPJ é só um reflexo do que é o seu CPF. Então, se você tem uma baixa estima, você sempre está querendo agradar as pessoas. Você nunca acha que você é o suficiente. Você não encontra o seu alto valor. Agora, quando você tem uma autoestima saudável, e precisa ser saudável, né, gente? Porque senão você vai para aquele lugar da arrogância, para aquele lugar do ego, para aquele lugar do poder não saudável. Então tem que tomar muito cuidado também com isso, porque daí acaba também te prejudicando. Por isso que, então, aqui, nesse ponto da autoestima e do sucesso profissional, vem a integração entre o pessoal e o profissional. Por quê? Porque você é uma pessoa só. E aí, quando você se valoriza como mulher, mãe profissional, naturalmente você valoriza o dinheiro, naturalmente você valoriza o seu negócio. E como empresária, quando você está nessa postura, você valoriza todos os seus colaboradores, você valoriza a transformação que o seu produto gera e os seus clientes. Você só consegue olhar para os seus clientes, para a dor dos seus clientes, para o que eles realmente precisam, ter essa escuta ativa, quando você consegue olhar para si mesma. A gente não consegue ir além do que a gente não tem. Por isso que o autoconhecimento ele é mágico e ele é transcendental. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me permito e eu abro espaço para eu enxergar o meu cliente. Agora, se eu tenho baixa estima, o cliente está lá longe, eu não estou nem olhando para ele, eu não estou olhando para a transformação, para a contribuição que eu estou gerando nele. Eu não estou valorizando os meus funcionários, eu não estou valorizando o meu negócio. Então, se você quer fluir, que o seu negócio flua, que ele tenha sucesso de uma forma leve, primeiro olhe para o CPF. É você se fortalecendo e tendo essa postura de empresária que naturalmente o seu ambiente, ele muda. Porque lembra, a mulher ela é o termômetro do ambiente. Quando você, mulher, estar num lugar de alto valor, o ambiente todo sente isso. Afinal, a gente consegue acabar com o ambiente em 3 segundos. É rápido. É só a gente olhar com aquela cara que o ambiente todo já cai a energia, né? Fala, ixi, ela tá hoje. Ixi, ela isso hoje. Por isso que é importante a gente estar bem, por isso que é importante a gente abrir espaço pra gente se cuidar. A Marcela falou, tomar cuidado com os pensamentos autodestrutivos para saber colocar limites e dizer não. Perfeito, Lê. É justamente isso, porque a gente tem aquela vozinha, né? Quem não tem? Só que se a gente deixar aquela vozinha, que é os pensamentos que falam que tá todo mundo rindo da nossa cara, que vão descobrir que a gente é uma farsa, que, enfim, aquela vozinha, se a gente deixar ela ser mais forte do que a gente acaba paralisando, se prejudicando e descontando no ambiente. Isso é o poder do autoconhecimento. E essa é a importância da gente ressignificar as nossas emoções negativas para a gente conseguir negociar e lidar com essa voz de uma forma mais saudável. Porque na minha experiência, essa voz não vai embora. Essa voz, ela vai estar sempre aqui permeando no banho, sabe aquela voz do banho, aquela voz de quando você tá na direção, que você tá sozinha? Como que você lida com essa vozinha de autodestrutivo, de auto-chicote, de auto-cobrança? É você estando na sua postura de mulher adulta, de mulher de valor. Valor. Eu, mulher, eu, mãe e eu, profissional. Quando você tem clareza do seu valor, você consegue naturalmente lidar com essa vozinha, né? Que ela fica aqui. Falei dela, ela veio aqui, passou aqui pra falar que vocês estão rindo da minha cara. Faz parte. E a transformação, ela acontece, então, de dentro para fora. Por quê? Porque o dinheiro, ele gosta de ficar onde ele é valorizado. Primeiro eu valorizo o CPF, o eu mulher, o eu mãe, o eu profissional,
e depois eu consigo valorizar o meu negócio. Eu não consigo ver valor no meu negócio se primeiro eu não sei e eu não vejo o meu valor. E eu digo isso de um lugar de uma mulher que já teve um negócio e eu achava que o meu negócio era maravilhoso, maior sucesso, gerava dinheiro, assim, financeiramente estava mara, contudo, era muito pesado, era muito arrastado, eu era muito arrogante, o ego, lembra que eu falei? O poder, a cadeira, né, que você senta, que muitas vezes traz esse lugar de poder tóxico. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por quê? Porque eu não via meu valor. Eu não tinha clareza das minhas habilidades, não tinha clareza dos meus dons. E aí eu acabava descontando todas as minhas frustrações nas pessoas. Então eu era aquela mulher, antigamente, que o meu ambiente sofria demais com a minha falta de inteligência emocional. Eu buscava preencher no trabalho, no poder, o buraco emocional que tinha dentro de mim. Então eu queria ser reconhecida pelos meus pais, queria ser reconhecida pelos clientes, pelo mercado, só que eu mesma não tinha ideia de quem eu era. Eu mesma não tinha ideia de qual era o meu valor. E aí acaba que eu tive 2 burnouts. Pirei, enlouqueci. E esse lugar do valor, ele é muito importante, porque senão a gente não consegue valorizar o nosso negócio e a gente não consegue valorizar o nosso cliente. Hoje eu vejo, né, com a experiência, que poderia ter sido muito mais leve. Aí hoje eu tenho meu negócio e ele é muito mais leve, porque eu tenho essa clareza. E aí eu quero falar a gente já tá quase finalizando a live de hoje, então dessa postura da empresária, da mulher ideal ou da mulher irreal. Por quê? Porque nós mulheres carregamos uma crença limitante uma crença até teimosa, é uma teimosia nossa, dessa pressão da sociedade, dessa pressão da nossa família de ser uma mulher perfeita. Tanto na vida pessoal, como mulher, tipo a esposa perfeita, a mamãe perfeita, como na vida profissional. A profissional perfeita, a empresária perfeita, eu tenho que ter a empresa perfeita, os funcionários perfeitos. Gente, isso é muito pesado, ó. É muito pesado essa busca incessante pela perfeição, pelo corpo perfeito. Então, olha o Instagram, né? Aqui também vai uma dica maravilhosa para vocês. Todo o Instagram que vocês perceberem que vocês estão se comparando com alguém, que vocês querem ter a vida daquela pessoa, para de seguir. A comparação, ela é a doença do século. Para de seguir e olha para você. Já olha para o que você tem hoje, olha para o seu valor e aí você consegue estabelecer metas, fazer um planejamento do que você quer, da vida que você quer e não da vida que a Maria, a Joana, elas têm. É muito diferente, porque daí você não tá num lugar de autenticidade, você tá buscando uma perfeição. Ah, eu preciso ir para as Maldivas. Mas você gosta de praia? É uma pergunta. Você gosta de praia? Ou você quer ir para as Maldivas porque a Joana foi para as Maldivas? Ah, porque é um lugar maravilhoso. Ah, não, eu realmente amo praia, eu quero ir para as Maldivas, ótimo. Qual que é o seu plano? Cadê o seu planejamento de 5 anos? Como é que está a sua habilidade de gerar, de gastar e de guardar dinheiro? Porque tem muita gente que vai para as Maldivas, mas não tem uma reserva de emergência. Tem muita gente que vai para as Maldivas e pega a dívida no banco. O que é um absurdo, né? Você pegar a dívida para ir viajar. E aí mostra uma vida nas redes sociais que ela não existe. E aí reclama que o problema do seu negócio é o governo, é os funcionários, é não sei o quê, mas você tá realmente gerenciando o seu negócio? Você está realmente gerenciando a sua vida? Então toma muito cuidado o quanto está te custando esse lugar de comparação e esse lugar de pertencer a grupos que muitas vezes você não tem para bancar. Aí você coloca seu filho numa escola maravilhosa e não calcula o custo do quanto
o plus, né? O quanto vai custar a viagem para Disney, o quanto vai custar a viagem para as Maldivas, o quanto custa ele pertencer a esse grupo. E isso é uma reflexão para essa postura de empresária. Porque muitas vezes você deixa de investir no seu negócio, você deixa de investir em você só para ir para as Maldivas, porque todo mundo, os seus amigos vão para as Maldivas, o Instagram vai para as Maldivas e eu também preciso para as Maldivas. E aí acaba que a sua vida financeira, ela acaba sendo arrastada e você reside nessa angústia, nessa insônia, porque, né, quem tem dívidas ou dorme com Rivotril ou não dorme. E internamente você tá em ebulição. Então, por fora eu tô nas Maldivas maravilhosa, mas internamente minha vida tá um desastre e eu tô residindo na ansiedade. Aí, quando você, então aqui para concluir, né? Então, quando você assume esse lugar de empresária, você gera dinheiro de uma forma consistente e atrai os clientes ideais para você. E aí é leve. Lembrando que o cliente ideal para você é diferente do cliente ideal para mim. É subjetivo. Você tem um cliente que você quer atingir no seu negócio e eu tenho um cliente que eu quero atingir no meu negócio. E isso daqui vale também para você que é CLT. Porque você tá escolhendo a empresa que você quer trabalhar ou você está sendo escolhido? Isso é uma diferença muito grande. Se você não está nessa postura de empresária, nessa postura profissional, e entenda que empresária é da sua própria vida, você sempre está sendo escolhida. E não está escolhendo, você não está se valorizando como profissional. E aqui, só para finalizar, eu quero deixar algo que é muito importante para a mulher que ela é empreendedora e ela fez transição de carreira. Então, antes ela era CLT e aí ela virou empreendedora e você pode sentir que tudo mudou na sua vida. Que a forma como você lidava com o dinheiro e com o trabalho é muito diferente hoje e sim é diferente. Essa integração da profissional ela é importante. Eu falei isso no começo da live, mas só para finalizar e para deixar muito claro que essa integração da profissional que habita em você, ela é extremamente importante para você e o seu negócio fluírem. Porque se você não integrar os traumas que você teve na CLT, o peso que você teve na CLT, a mentalidade de CLT ainda reside em você. Então não é referência, você não está pegando o seu melhor de CLT, o melhor de autônoma e trazendo para o seu negócio. Você vive com medo. Ai, será que vai acontecer a mesma coisa da CLT? Ai, será que eu preciso voltar para a CLT porque o meu negócio não está dando certo? Então, quando a gente integra a profissional que habita dentro de você, é muito mais fácil. Como exemplo pessoal, eu nunca fui CLT, mas eu era empresária. E aí, o que aconteceu? Eu saí muito machucada do corporativo. Muito machucada. Eu saí com vários traumas. E aí, quando eu abri esse meu negócio, eu não estava integrada. Então, eu tinha muita dificuldade em assumir a minha postura de empresária, porque eu era inconsciente, né? Mas eu morria de medo de passar pela mesma coisa que eu passei no corporativo. E aí eu não consigo olhar para minha luz de empresária, para minha luz do corporativo. Eu ficava olhando internamente, né? Para o que eu era ruim, o que eu fiz de errado, as pessoas que eu traumatizei, as pessoas que... Eu só olhava pra coisa ruim. E eu não conseguia olhar para tudo que eu fiz de bom. E eu só consegui assumir meu lugar de empresária de novo, a minha postura de empresário, quando eu olhei para isso, com ajuda, claro. Quando eu olhei para isso, eu integrei isso e eu me despedi do meu sucesso anterior. Porque para a gente abrir espaço para o novo sucesso, a gente precisa se despedir do antigo sucesso. Então eu tive muito sucesso anteriormente e eu também colecionei fracassos. Porque a mulher, quando ela tá na postura da perfeccionista, ela acha que ela não vai fracassar. E se você é uma empreendedora, uma profissional que acha que não pode, que o fracasso não faz parte, você não vai fluir, você não vai ter sucesso na sua vida. Porque a gente só tem sucesso quando a gente aprende com essa coleção de fracassos. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só de coleção de fracassos que eu tive na vida para hoje ter sucesso.
E não é porque eu tenho sucesso que eu não erro, que eu não fracasso. Isso faz parte da vida. Os fracassos, os erros fazem parte para a gente aprender e a gente galgar o crescimento, aprendizados e a gente também vai crescendo. Faz sentido? Então, para conquistar essa postura, comece pela sua valorização pessoal. Lembra, o eu mulher, o eu mãe, o eu profissional, e aí sim há um espaço para você valorizar o dinheiro e ele querer ficar na sua vida. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, me manda um direct, vai ser um prazer, é @aLeticiaNegro. Vai ser um prazer tomar um cafezinho próspero. Hoje eu tô tomando um chazinho próspero, mas vai ser um prazerzão conversar com você, conhecer a sua história, pra gente entender o momento que você tá passando e integrar essa mulher e trazer essa potência de mulher. Porque a mulher, ela tem essa força do gerar. A gente gera a vida, a gente gera o mundo e a gente gera projetos, a gente gera dinheiro. Se isso daí não está acontecendo com você, é porque há algo dentro de você que precisa ser harmonizado e organizado para você ter uma vida mais leve e muito mais divertida no seu trabalho e com o dinheiro também. O dinheiro, ele é algo leve, ele é algo divertido e não uma angústia. Oi, Daiane, obrigada. Gente, estou finalizando então aqui a nossa live, o nosso vídeo para o YouTube. Obrigada vocês que fizeram parte hoje dessa live. Foi meu primeiro vídeo no YouTube. E se você está cansada de lutar sozinha e você quer adotar uma postura certa para a sua vida, para a sua profissão, para a sua carreira ou para o seu negócio prosperar, entre em contato comigo. Juntas nós vamos alinhar o CPF com o seu CNPJ e fazer a sua carreira e o seu negócio fluírem. Muito obrigada pela audiência de hoje. E você que está no YouTube, lembra de dar um like aqui no meu vídeo e compartilhar com outras mulheres para a gente gerar valor no mundo. A gente precisa gerar valor no mundo.